Bem-vindos ao canal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pão, um alimento que está presente na mesa da maioria das pessoas, da maioria dos brasileiros e que sim, dependendo da escolha, pode estar colocando em xeque aí a sua dieta. Meu nome é Fernanda Botti, sou farmacêutica, biomédica esteta e nutricionista e o assunto de hoje é saúde. Há horas eu quero fazer esse vídeo para falar sobre o pão, atendendo os pacientes aqui, principalmente na área da nutrição e da ortomolecular, e quando a gente comenta e pergunta como é que é a dieta, qual é a alimentação desse paciente, a grande maioria deles consome pão. O problema é como é feito esse pão, onde é comprado esse pão e principalmente os ingredientes que estão dentro deste pão. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre a importância de saber ler rótulos, exatamente porque a maioria das pessoas compra o pão pronto nos supermercados e nenhum desses pães prontos de supermercado seria indicado para serem consumidos e eu já vou explicar para vocês o porquê. Se vocês aprenderem a virar o pão e ler o rótulo, ler a lista de ingredientes, vocês vão observar que aqueles pães ditos saudáveis, e eles têm o nome de pão multigrãos, pão 12 grãos, pão 14 grãos, pão integral, e aí você vai achar que consumindo esse tipo de pão está fazendo um grande benefício para sua dieta porque estaria consumindo grãos, fibras, ou então mesmo aquele pão que diz assim, pão sem glúten, né? Ou então aquele pão que diz pão sem açúcar. Por que esses pães não são bons para serem consumidos diariamente? Esses pães que eu acabei de citar, se vocês virarem, né, e lerem a lista de ingredientes, vocês vão ver que eles têm uma alta quantidade de açúcar, tá? Está lá, e muitas vezes é mais de um tipo de açúcar. Você tem açúcar demerara ou açúcar mascavo e ainda alguns, além do açúcar, juntamente com o açúcar demerara, tem o mel associado. Então é uma quantidade de açúcar muito grande dentro deste pão. Associado a ele, tem uma quantidade muito grande de óleos vegetais, principalmente aí o óleo de soja, que seria um óleo inflamatório, né, que não seria ideal de ser consumido. É bom vocês saberem que eu já falei sobre isso muito no meu canal do Telegram, que os açúcares, tá? O açúcar demerara, o açúcar mascavo e o açúcar, tá? Ou mesmo o açúcar de coco, é tudo, gente, açúcar. O que muda é a forma de processamento, por isso que o açúcar refinado, ele vai ter aquela cor branca, o açúcar mascavo vai ter uma cor mais escurinha, o açúcar demerara também, mas tudo é açúcar, tá? O único que seria um pouquinho melhor é o açúcar de coco, porque tem uma quantidade de fibra associada que seria, né, menos ruim de todos esses açúcares que eu comentei. Mas na maioria desses pães comprados prontos, tá, desses multigrãos, tem muito açúcar ali na composição. Além de açúcar e além de muitos óleos vegetais inflamatórios, esses pães, gente, se vocês lerem e contarem a lista, né, de ingredientes ali, o que compõe a lista de ingredientes, alguns pães têm até 30, 50 ingredientes. Mais de 50% dos itens dessa lista são conservantes e emulsificantes. Então, assim, quando nós compramos um produto, a gente sempre prioriza pelo produto que tem menor quantidade de itens na lista de ingredientes e, de preferência, sem conservantes, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de pão. Outro ponto negativo desses pães é o tipo de farinha utilizada, tá? A grande maioria que diz assim, pão integral, ela é feita com farinha de trigo integral. Qual é a diferença para esse pão integral do não integral? A farinha de trigo integral, ela vai ter glúten igual, é uma farinha inflamatória, da mesma maneira que a que tem farinha de trigo. A diferença é que ela tem um pouco mais de fibra associada e isso diminuiria, então, aí, reduziria o pico de insulina na hora de consumir esse tipo de alimento. Os pães ditos sem glúten, se vocês virarem o rótulo,
A diferença, para esses que eu comentei antes, é que ele não vai ter farinha de trigo, mas ele pode ter uma farinha de milho, uma farinha de aveia, uma farinha de amêndoa. Isso aí não tem problema, essas farinhas sem glúten são melhores de serem consumidas, mas quando vocês compram o pronto de pacote no supermercado, ele pode ter de novo ali uma quantidade de conservante, uma quantidade de emulsificante muito grande, açúcar associado e muita quantidade de óleo vegetal. Pães sem açúcar, né, que muitas vezes são vendidos ali dentro do supermercado. É um pão que não tem açúcar. Normalmente ele vai ter, por exemplo, sucralose ou um outro tipo de adoçante que eu não recomendo o consumo. São açúcares que normalmente provocam desbiose, né, um desequilíbrio da flora intestinal, e é difícil você encontrar um pão desses prontos de supermercado que contenha, por exemplo, estévia, ou eritritol, ou xilitol, ou talmatina. A grande maioria tem adoçantes que eu não recomendo o uso. Então, esse pão dito sem açúcar, ele tem adoçante, né? Normalmente adoçantes artificiais, associados, obviamente, a uma farinha inflamatória, muitas vezes, associada a uma grande quantidade, de novo, de conservantes e de emulsificantes. Então, eu estou aqui falando, na maioria das vezes, desses pães que são ditos saudáveis e que você acaba comprando no supermercado e consumindo diariamente. E é um consumo diário mais de uma vez ao dia. Então, muitas pessoas consomem um sanduíche pela manhã, duas fatias de pão pela manhã. No final do dia, elas optam por jantar sanduíche. Então, de novo, 2 fatias de pães e algumas ainda de lanche comem sanduíche com este pão. Então, este é o grande problema, a quantidade de óleos vegetais inflamatórios, a quantidade de uma farinha inflamatória e de açúcar, né, associado a esse tipo de pão, né, consumido aí várias vezes ao dia, diariamente. Então, qual seria o melhor pão para ser consumido? Obviamente, eu gosto muito do pão que você mesmo prepara. A gente chama de pão de frigideira, muitos conhecem como crepioca, né? Que é aquele pãozinho onde você bate ali o ovo, mistura com farelo de aveia que tem fibra, né? Ou mistura ali com um farelo de aveia com uma tapioca, e aí você não tem açúcar associado, você não vai ter óleos vegetais associados, e você prepara muito rapidamente. Existem várias receitas que vocês podem pegar aí da internet, né? Que preparam esse pão com várias farinhas funcionais que não são inflamatórias, que utilizam fibra no preparo desse pão, que não utilizam nenhum tipo de emulsificante, nenhum tipo de corante. Você ainda pode associar ovo para aumentar a quantidade de proteína dele e também, obviamente, pode inserir dentro desse pão um whey, né, protein, né, uma proteína sem sabor, por exemplo. Obviamente, existem pães saudáveis para serem comprados prontos, por isso é muito importante, né, vocês consultarem com um profissional da área da saúde que consiga orientar vocês na compra de um pão saudável, auxiliar vocês no preparo de um pão saudável para vocês poderem consumir aí diariamente. Então, o ideal é que vocês preparem o pão de vocês ou comprem um pão, né, de qualidade, né, saibam olhar as listas, né, de ingredientes desse pão. E, obviamente, eventualmente, vocês vão para um hotel, na casa de um amigo que tem esse outro pão, não tem problema consumir. O grande problema é o consumo diário, né? E muitas vezes mais de uma vez ao dia. O pão não é vilão, basta saber comprar ou fazer um pão adequado. Assim você não vai estar colocando em xeque a dieta de vocês. E como eu sempre falo aqui no consultório, às vezes vocês têm uma alimentação super equilibrada, uma alimentação saudável, mas uma coisinha que vocês fazem errada é o que tá aí impedindo vocês de perderem aquele peso residual, né? Ou dificultando aí a perda de peso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de compartilhar esse vídeo com quem se interessa por saúde. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e até o nosso próximo vídeo.